Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja, falando agora a respeito de Jerusalém. Na edição passada, nós falamos dos antecedentes, destacando esse povo, os jebuseus, que tinham domínio desta parte de Jerusalém, porque na ocasião só existia essa parte chamada Sião, já mostrada no mapa aí, o mapa pode até ser repetido na tela para mostrar que ficava a sudoeste da região de Jerusalém. E esse povo era um povo que tinha um poder bélico muito grande, quase que invencível, e construíram essa fortaleza, porque Sião significa fortaleza, praticamente intransponível. Os jebuseus, quando Davi foi se aproximando com seus exércitos, Davi indo lá por revelação, eles disseram que os coxos e os cegos não entrariam ali. Então nós estamos falando aqui da superioridade dos jebuseus a qualquer exército, em especial de Israel, considerado muito inferior ao seu poderio militar. Então eles classificaram Israel, quando viram Davi chegando, como cegos e coxos, isto é, sem a menor possibilidade de enfrentá-los. Os jebuseus usaram esse provérbio, chamando-os de cegos e coxos, como dizendo que Davi não entraria na fortaleza. E o texto diz assim: e partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Texto em 2 Samuel, capítulo 5, versos 6 e 7. Consideravam o povo de Israel, os jebuseus, como cegos e coxos. Cegos sem visão ou sem noção da realidade. E coxos sem direção ou incapaz. Em síntese, sem visão e sem direção. A conquista de Sião por Davi, que conhecia verdadeiramente a Deus, tinha profundidade nas revelações em sua obra, não era um mero religioso. E declara que os jebuseus é que são cegos e coxos. E até o texto bíblico diz assim: porque Davi disse naquele mesmo dia: qualquer que ferir aos jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. 2 Samuel, capítulo 5, verso 8. Davi e seu exército vence fulminantemente os temíveis jebuseus e conquista a fortaleza de Sião, onde não entravam os cegos e os coxos. O texto ainda diz assim: porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. 2 Samuel, capítulo 5, verso 7. De forma profética, o mundo reputa os crentes tradicionais como cegos e coxos, porque se situam na religião formal e na esfera secular. Os poderosos da terra, que cresceram nos padrões do mundo, desprezam os crentes, isto é, os religiosos formais, como fracos, desprezíveis, cegos e coxos, cheios de crenças tolas, travados em suas crendices, sem condições de reagir diante de situações. Quem conhece ao Senhor e tem intimidade com Ele, sobrepuja esses poderosos, derrotando seus argumentos terrenos, mostrando que eles é que são cegos e coxos. Joabe foi quem entrou por um canal feito pelos próprios jebuseus, que era um acesso especial para buscar água no nível mais abaixo dos muros, consoante a palavra de Davi. Joabe foi feito comandante das tropas, porque Davi disse naquele mesmo dia, agora estou falando do texto bíblico, porque Davi disse naquele mesmo dia: qualquer que ferir aos jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. 2 Samuel 5:8. Porque
Disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. Está em 1 Crônicas 11:6, um texto até repetitivo, mas ressaltando Joabe, porque Joabe, por longo tempo, muito longo tempo, foi chefe das tropas de Israel, comandante do exército. Ele foi feito exatamente neste episódio, quando ele entrou primeiro em Sião, derrotando os jebuseus. As fortalezas, ou nas fortalezas, há bênçãos de Deus a conquistar, que estão fortemente dominadas e guardadas para impedir o acesso pela religiosidade formal. Essas barreiras estão guarnecidas com fortalezas com real domínio, para não permitir que tais lugares caiam em mãos indevidas. Aqueles que as guardam são tipificados pelos jebuseus, que mantêm a fortaleza em suas mãos com tal ferocidade e poder que tornam indefesos e desprezíveis os que se aproximam, guardando Sião para a obra de Davi. Assim, a bênção cercada, sem acesso direto, pelos crentes que geralmente não têm ciência de que existem essas bênçãos e que só alcançarão mediante revelações concedidas pelo Senhor. Não se entra em tais fortalezas, esses lugares extraordinários, cheios de bênçãos à nossa vida espiritual, sem convicção da obra do Senhor, sem entendimento e sem o poder de Deus, sem as quais se permanece inativos, como cegos e coxos. A conquista de Jerusalém representa o valor dessas bênçãos, que não estariam disponíveis se seus detentores não fossem vencidos e deslocados. Tais bênçãos preparadas por Deus para os verdadeiros servos não serão alcançadas na condição de religiosos formais, sem revelação, pelos argumentos mundanos, filosofias, teologias, doutrinas religiosas, doutrinas partidárias, doutrinas seculares, sistema de vida permissivo e outras formas. Essas armas não deslocam esse tipo de opositor aqui tipificados pelos jebuseus. Em vista de tudo que foi dito, de forma consequente, os jebuseus são, na verdade, guardiões e depositários dos lugares celestiais que somente serão alcançados com a revelação de Deus, ou com a obra de Davi. Jerusalém, capital de Israel, o lugar profético alcançado por Davi, por entendimentos estritamente espirituais, que escolheu Jerusalém como sede do reino de Israel, entendendo que essa era a cidade da qual Moisés disse que o Senhor colocaria o seu nome. Conforme os textos abaixo, vou fazer um ressalte aqui. Nós estamos dizendo que Moisés, lá na lei, muito tempo antes, profetizou a respeito deste lugar. Nós vamos ler alguns textos que mostram o que Moisés disse a respeito de Jerusalém. Ele não disse Jerusalém, ele falou o lugar escolhido por Deus. A palavra diz assim: mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para pôr ali o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis, e ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a vossa oferta alçada, e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Deuteronômio, capítulo 12, versos 5 e 6. Outro texto. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis as vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor teu Deus. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e
toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. Deuteronômio 12, 11 e 12. Mais um texto, ainda Moisés profetizando. E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da vossa terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Deuteronômio 26, 1 e 2. À medida em que a história progride e a profecia desenvolve, a cidade de Sião, que é Jerusalém, passa a assumir um contexto profético, deixando de se referir à cidadania física, passando a representar a cidadania celestial. Sião, citada mais de 150 vezes na Bíblia, passou a ser chamada a cidade de Davi e a cidade de Deus. O texto bíblico em Salmo 87, versos 2 e 3, diz assim: o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Outro texto, no Salmo 48, verso 8. Como temos ouvido, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do vosso Deus. Deus a estabelece para sempre. É importante notar que esse lugar não é encontrado por acaso, ou mesmo de qualquer forma, mas é conquistado com atos como os de Davi, que possuíam uma estrutura espiritual sólida com Deus. Nessa posição, os servos de Deus serão participantes de sua obra de poder, manifestações de curas, operações de maravilhas e outras bênçãos que estão guardadas e separadas para esses que estão nessa posição. A cidade de Davi, depois que Davi conquistou a fortaleza de Sião, ela passou a ser chamada a cidade de Davi. Tem um texto que diz: e disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. 1 Crônicas 11:5, ressaltando que chamaram da cidade de Davi. Então congregou Salomão os anciãos, outro texto, né? Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si, em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Quer dizer, outro texto que fala que Jerusalém passou a ser chamada a cidade de Davi. Também tem outro texto. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. 2 Crônicas 5:2. Lembra-se que a cidade onde Davi nasceu, o seu nascimento, era Belém, que era naturalmente a cidade de Davi, mas por motivos de muito maior relevância, Jerusalém passou a ser chamada a cidade de Davi por tê-la conquistado e inspirado pelo Espírito de Deus, passando a representar a cidadania celestial. Então nós falamos aqui que Belém foi onde Davi nasceu, mas Jerusalém, chamada também a cidade de Davi, toma um sentido espiritual, ou seja, a cidadania celestial. Nós vamos ficar por aqui. Nosso tempo, já estamos dentro do nosso tempo, e daremos continuidade no próximo episódio, falando sobre Jerusalém. Agradecemos a presença de todos, a paz do Senhor.